Olá, queridos, boa noite. Graça e paz de Deus para a sua vida. Que bom que você está conosco. Bom Retiro existe para abençoar a sua vida. Eu preciso saudar aqueles que nos seguem pelas redes sociais, pela Gospel FM. Hoje nós tivemos já 3 cultos, um às 9, um às 11, um às 16, com a comunidade surda. E esse é o último culto de domingo, às 19 horas. Eu quero falar da alegria que eu tenho de servir a Deus nessa igreja. E hoje é um dia todo especial, porque é um dia que marca a memória da igreja com a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma ordenança junto com o batismo que Deus deixa através de seu Filho Jesus. Só existem 2 ordenanças. A primeira, Jesus diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. E o segundo mandamento, a segunda ordenança, corrigindo, é a ceia. Ele diz: façam isso todas as vezes que vos reunides em meu nome, em memória de mim. E é sobre essa busca que nós temos pela eternidade. Isso não é um desejo seu. Eclesiastes diz que dentro do coração do ser humano há uma busca incessante pela eternidade, porque foi Deus que plantou a eternidade no coração do homem. Há algo que a nossa natureza deseja, é o fim da morte, e é isso que nós viemos celebrar e buscar a eternidade. Vamos orar. Pai querido, é no nome de Jesus que essa noite nós escolhemos a melhor parte, viemos te adorar, e agora a nossa mente nós entregamos a Ti, cativa em obediência à Tua palavra, da clareza, da simplicidade, da inspiração. Nos leva, Senhor Deus, com o coração amolecido, com o coração sensível, a entender a Tua palavra de salvação, em nome de Jesus, amém. Diz assim a palavra de Deus, Marcos capítulo 10, um jovem muito rico. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse: vá, venda tudo que possui e dê o dinheiro aos pobres. Ele não mandou dar coisas aos pobres, ele mandou vender tudo, pegar o dinheiro e dar o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, vem e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Essa narrativa, ela dá de encontro a um jovem que venceu na vida. E ele tem recursos para investir no reino, a ponto dele querer barganhar e comprar. Eu compro. Quanto custa? Quanto custa ir para o céu? O que eu tenho que fazer de bom? Qual o meu comportamento? Quanto que eu tenho que gastar?
Qual o valor do Pix, do cheque? Eu não vou parcelar não, vou pagar à vista. O que eu preciso fazer? E Jesus dá para ele mandamentos. O mandamento, ele é bom, mas o homem é ruim. O mandamento é perfeito, mas o homem é imperfeito. Em Romanos, capítulo 3, verso 20, fala duas coisas que o mandamento faz por você. Romanos 3, 20 diz, porque ninguém será justificado diante de Deus pelo cumprimento das obras da lei. Então a primeira coisa que o mandamento faz para você, ele não te salva. Número 2, porque pelo mandamento vem o conhecimento do pecado. O mandamento diz assim, para mim não tem jeito, eu não vou para o céu. O mandamento, além de não te salvar, o mandamento te denuncia, é um espelho, que você olha assim e fala assim, eu não consigo cumprir os mandamentos, mas esse menino, ele acha que pode cumprir, eu tenho feito isso desde a minha adolescência. Jesus, então eu vou apertar aqui, eu vou levantar aqui o sarrafo. Você é bom, né? Pega a tua riqueza, pega a tua beleza, pega a tua sabedoria, pega aquilo que você acha que é riqueza e distribui, vende, dá e me segue. E Jesus aqui, ele faz uma afirmação que deixa até os discípulos assustados, e a palavra é perplexos, porque não há notícia que os discípulos eram pobres. Esquece isso. Pedro, ele tinha um barco, e tinha um esquema de comércio de pesca, com Tiago, com João e com André. Você não vê na Bíblia assim, que Deus chamou um vulnerável, um mendigo, para ser discípulos. Eu não estou dizendo que não possa ser, eu estou dizendo que nessa camada, aqueles homens que foram chamados por Deus, aqueles 12 discípulos, há na nossa cabeça, quando a gente vê The Chosen, os filmes, que eles eram assim, 12 homens que andavam na poeira de Jerusalém, descalços, moribundos, sem nenhuma razão para viver, e por isso então Jesus falou assim, vem a mim, e não é isso. Eles ficam preocupados. Na outra versão, no outro evangelho, Pedro fala assim, e nós deixamos pai, mãe, irmãos, deixamos a vida, deixei meu barco, e segui. Aí Jesus, não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, irmão, e família, e bens, que não receba 100 vezes mais, nessa era e na vindoura, inclusive com sofrimento. A busca desse menino é a busca por vida eterna. A Bíblia diz que nessa busca da eternidade, Salmo 91, é o encerramento do Salmo. Deus fala, eu fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a salvação, a minha salvação. Vou fazer uma pergunta para você. Você é salvo? A tua religião, porque você bate no peito e diz, eu tenho uma religião. Ah, é? A tua religião te salva? A tua fé te salva? Eu escolhi falar sobre isso, e Deus estava me incomodando já há muito tempo, porque hoje é dia de ceia. E tem gente que vem para a ceia, que é justamente o lugar do pacto com Deus, e não celebra a ceia. Não, eu sou indigno. A religião dele salva, mas ele está perdido. A fé dele está correta, mas ele não consegue se encontrar com Deus. Ele acha que tem um caminho certo, mas ele é incapaz até mesmo de obedecer a uma das duas ordenanças, que é celebrar a ceia. Eu nasci, e até a segunda década da minha vida, meus 20 e poucos anos, fui criado dentro de uma casa, de uma família,
E minha mãe me ensinou a ter temor do Senhor. Nós íamos para a escola a pé, uma escola municipal, e quando voltava, a mãe falava assim: vamos rezar para o Papai do Céu. Eu pegava água benta, minha mãe me colocava de joelhos, eu fazia o sinal da cruz. E uma vez, eu fazia isso muitas vezes, sei que não foi, eu fui. Uma vez por ano na Páscoa, eu tinha que comungar, que nada mais é do que celebrar a Eucaristia. Então, aquele sacerdote, ele oferece um pãozinho, chama hóstia. Só que só participa quem está com o coração puro. Então, você chegava uma hora antes da missa, e tinha um padre dentro, sentado numa caixa de madeira, que chama confessionário, e ali você confessava os seus pecados, o padre te dava uma penitência, tomara que a penitência seja rápida, para eu rezar minhas 10 Ave-Marias, meus 10 Padre Nosso, meus 5 credo, para eu poder correr, para poder celebrar o meu encontro com Deus, porque senão eu fico de fora. Eu posso entrar na igreja, mas não posso me encontrar com Deus. Eu posso ir para o culto, para a missa, mas algo me expele, me expulsa, me impede. É uma religião que me salva, mas não me salva muito. Na minha cabeça eu cresci com algo chamado meia salvação. Ou seja, eu era salvo, mas não era muito. Porque havia uma construção de um estado chamado purgatório. Olha, você foi bom, mas não o suficiente. Então você vai para um lugar para terminar de pagar pelos teus pecados. E aí, quando você vai ler a Bíblia, você fala, tem alguma coisa aqui que está diferente. Em Hebreus capítulo 1, verso 1, diz: tendo Deus falado antigamente pelos profetas, hoje tem falado pelo seu Filho Jesus, que purgou os nossos pecados, tendo purificado, e purgatório é o lugar de purificação, tendo purificado os nossos pecados, Ele nos salvou. E essa ideia de que eu não posso participar da ceia, é uma ideia que é construída por 8 mentiras, que nós aprendemos. Está em pecado? Você não pode participar. Por quê? Porque a interpretação de 1 Coríntios capítulo 11, verso 29, ela é enganosa. E o coração que olha para Deus como um Deus mau, ele está querendo sempre apaziguar Deus. Não, eu vou lá para celebrar a ceia, para ficar amigo de Deus, para fazer as pazes com Deus. Ou então eu vou celebrar a ceia, porque aí também eu escapo do inferno. E não é nada disso. A Bíblia diz que existe uma salvação perfeita. Hebreus 7, 22, Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior, a garantia de um pacto superior. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Não existe na entrada do reino de Deus quem tirou 9. Deus não coloca você numa balança e diz: olha, você foi melhor do que o outro, então entra. Olha, você viveu uma vida em que, quando eu faço as contas, eu faço os cálculos, você viveu mais para o bem do que para o mal. Então compensou a quantidade de bondade, compensou mais do que a quantidade de maldade. Então você pode entrar. No reino de Deus, só entra gente que foi aperfeiçoada. A palavra perfeito significa que não haverá nenhum indício de culpa, não haverá nenhuma notícia crime, não haverá nenhum pecado apontando para você, porque você terá sido inocentado. E é isso que Jesus faz. Ele salva perfeitamente. A eternidade está aqui num texto que a gente lê todo mês.
Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído por Judas, tomou pão, e tendo dado graças, partiu e disse: "Este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim." Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim." Por quê? Sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão, agora segura essa aí, ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Eu te convido para celebrar a ceia, mas não te convido muito. Você pode vir, mas se você for indigno, você vai ser condenado. E aí, eu tomo a ceia ou não tomo? Eu devo celebrar a ceia? Isso cria no coração do homem algumas mentiras, alguns orgulhos. Hoje eu celebrei, porque eu estou em paz. Então há um sentimento de que hoje eu estou puro, então eu posso celebrar a ceia. Aí tem aquele dia que você chega irritado, que o teu filho pegou o sorvete e pisou no tapete novo da sala, e derramou aquele macarrão com molho pomodoro no sofá, e você se estressou, e você disse: "Seu abençoado", e na hora que o teu time estava jogando à tarde, a internet caiu, a net caiu, o som caiu, e você vem bufando, porque essa semana foi difícil, e o teu patrão, aquele miserável, colocou uma meta e te prometeu te dar uma bonificação que não veio, e o mês começou, e cadê o dinheiro da minha conta? Não, esse domingo não dá para mim, porque eu não estou puro. Eu tive sentimentos que não cabem. Se vocês soubessem o que eu pensei, isso pudesse ser transmitido aqui no telão da igreja, eu seria expulso da igreja, muito mais, seria apedrejado na porta da igreja, e vocês fariam uma fogueira, vamos queimar ele. A ideia da ceia para perfeitos é uma mentira. A ideia da ceia para gente que é melhor do que os outros é mentira. Deus, Ele conhece tudo. De que adianta o homem ganhar tudo e perder a vida eterna? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria ele em troca da sua alma? Gente, troco é negócio. A salvação, ela faz parte de um comércio espiritual, sabia disso? Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Nós estávamos perdidos nas mãos de um feitor de escravos, e Jesus nos comprou de volta. É isso que o livro do Apocalipse diz. Ele comprou gente de toda tribo, raça e nação, a preço do sangue. O que você vai dar em troca para a sua alma? Tem gente que acha que vai ser bom o suficiente. Tem gente que acha que vai ser salvo. Pastor, quando eu parar de fumar, quando eu parar de pecar, aí eu participo da ceia. Ei, hello, você não entendeu? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos. O homem que está em pé segurando o microfone, e você que está sentado e ouvindo a mensagem. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, Romanos capítulo 10. A salvação é um presente, nós fomos comprados, e a salvação está na Escritura. Paulo escreve a sua última carta a um pastor, jovem pastor, chamado de presbítero Timóteo, e ele diz: desde a infância
foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação, que vem pela fé em Jesus Cristo. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Bom Retiro, você está chegando agora, eu vou dizer para você. Nós ministramos a ceia para todos. E você pode ficar escandalizado. Um bom batista, um bom assembleano, metodistas, as crianças também celebram a ceia. Um bom presbiteriano, um bom crente da comunidade. Ai, mas ele não fez catecismo para fazer a primeira comunhão? Isso pode afetar de alguma maneira o teu entendimento, mas eu quero mostrar na Escritura Sagrada o que a Bíblia diz. Aliás, em 2014, foi a primeira vez que eu fui para Israel, 2014. E lá, nós celebramos num sábado, de sexta para sábado, tem uma festa, chama Shabá. Eles têm uma ligação muito forte com o sábado, porque o sábado é a lei do descanso. Eles eram escravos e eles não tinham descanso. Eles trabalhavam de segunda a segunda, de domingo a domingo. O escravo não para. Aí Deus dá para eles um sinal da liberdade. Você vai trabalhar 6 dias, você não vai ficar 6 dias descansando. 6 dias, você vai ralar, mas no 7º dia você pode descansar. E ali naquele kibutz, perto do Mar Morto, os homens ficavam de um lado, as mulheres de outro, os homens se ajoelhavam, gente, pensa um negócio lindo, e cantavam canções de cantares do livro bíblico para as suas esposas. E as crianças ficavam vendo aquela cerimônia, que era repetida a cada Shabat, a cada sábado eles repetiam aquilo, de sexta para sábado. E o mais interessante foi que eu perguntei para um rabino, que falava um português de Portugal, e as crianças, aqui nós ensinamos as crianças, desde pequeno, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer ela não vai se desviar. Tem gente que espera o filho se desviar, para depois se arrepender, para depois celebrar o pacto da ceia. Isso não tem sentido. Se você me mostrar um versículo da Bíblia, que diga que para celebrar a ceia, você não pode celebrar criança, eu te mando um pix de 200 pratas, hoje. Me mostra um versículo da Bíblia, que ampare uma fé, que em vez de incluir, exclui. Não pode participar, você está em pecado, isso é indigno, você vai pecar contra o corpo e o sangue, e a gente aprende isso, e interpreta de uma maneira absolutamente distante, longe, equivocada, do que a Bíblia diz. Deus conhece tudo? Conhece, e Ele fala, essas coisas vos escrevi, 1 João capítulo 5, verso 13, para que vocês saibam que tendes a vida eterna. Você tem a vida eterna? Não é hoje que você veio, cantou louvor, entregou oferta, se arrependeu. Eu estou falando de amanhã. Se amanhã te pedir a tua alma, você está salvo? Responde para você mesmo aí. A tua religião te salva? Porque tem tanta gente que tem medo de Deus. Parece trinitroglicerina. Sabe aquele negócio que você não pode tocar que explode? Tem gente que o relacionamento com Deus não é um relacionamento de intimidade. É um relacionamento de distância. Eu vou, mas não volto, não chego muito. Porque pode queimar. Como se Deus fosse mau e eu tivesse que aplacar a ira de Deus. Como? Eu vou no culto, eu celebro a ceia, eu entrego uma oferta, eu devolvo o dízimo, eu celebro, eu canto, e assim Deus vai olhar para mim e falar assim, muito bem, pode entrar no céu. E não é nada disso. As Escrituras, elas são a verdade que dizem que a salvação é um estado. Eu vos escrevi para que vocês saibam que você é salvo.
Então ele escreve o primeiro capítulo, o segundo capítulo, o terceiro capítulo, o quarto capítulo, e no último capítulo, ele encerra o epílogo. Agora eu vou contar porque que eu escrevi tudo isso, sabe para quê? Para que vós saibais que tendes a vida eterna, vós que creem no nome de Jesus. É por isso que Paulo diz que uma das ferramentas de defesa é o capacete da salvação. Se você perde o capacete da salvação, você vira um alvo, você se torna vítima de você mesmo. E eu pequei essa semana, pisei na grama, e estava escrito, não pise na grama, pronto, não posso celebrar a ceia. E você vive sempre o quê? Refém, escravo daquilo que você faz. Então a salvação nunca está em Jesus, está em você. É por isso que eu não celebro a ceia. Vai ter um dia que vai ter um encontro com Deus, no dia em que Deus vai julgar os segredos dos homens. As suas histórias escondidas são vistas e foram vistas e são sabidas por Deus, chama-se segredo. Ninguém diante de Deus, a gente engana os outros, Deus a gente não engana. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes, todas coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Você esconde do teu marido, você esconde da tua esposa, você esconde das pessoas, você esconde da Polícia Federal, da Receita Federal, você esconde do teu contador, você esconde do teu psicólogo, do teu médico, você esconde de quem te examina. Você se veste bem, você argumenta bem, você se esconde de todo mundo, mas de Deus não. Você está nuzinho. Deus, ele olha para você e ele enxerga segredos que ninguém enxerga. Aí, o orgulho do homem vai para o chão. Porque se você vem aqui e todo mundo diz que você é legal, aí você fala assim, olha minha esposa como é, olha meu filho como é bonzinho, olha meu pai que perfeitão. Aí você dá a ideia, então eu posso celebrar a ceia. Mas se alguém aponta o dedo para você, você fala, então eu preciso me consertar, eu não celebro a ceia. E se você mesmo aponta o dedo para você e fala, você é culpado, eu sou culpado, aí que você não participa mesmo. Existe um dia chamado de dia do Senhor, é o dia que a sentença, pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom e seja mal. Pastor, vamos logo que eu quero sair dessa agonia. O senhor está falando aí, eu já não sei mais se eu celebro a ceia, e se eu não celebro a ceia. Eu estou numa situação, porque eu vivi essa situação. Eu já tive medo de celebrar a ceia. O meu coração já me impediu, os meus pensamentos já me proibiram de celebrar a ceia, como se fosse, em vez de ser algo para me salvar, é algo para me punir. É algo para me condenar. Eu já estou condenado, eu vou ser mais condenado. Fala, povo lindo do Senhor. Você que tem crescido e sido edificado aqui no nosso canal do YouTube, através das mensagens, através das orações. Quero chamar você para visitar o nosso site www.pastorlobo.com. Lá você vai ter a nossa loja virtual com cursos e também com livros que vão edificar profundamente a sua vida na guerra espiritual. Vai lá, vai ser uma bênção. Então você fica longe e com medo de se relacionar com alguém que conhece detalhes de todas as tramas, de todas as tramóias, de todas as farsas, de todos os negócios que a gente fez nessa vida e que ninguém pode saber. Mentira número 1, o pecado traz realização. Pecar é bom, é a primeira mentira, é você dizer que o pecado é bom. Você olha para a vida de alguém que te abandonou, que te descartou, que te destruiu, que te roubou, que te anulou, e cometeu uma injustiça contra você, aí você vai no Instagram dele, no TikTok dele, na rede social dele, e você ouve notícia e fala assim, ele pecou, ainda está se dando bem? Ele pecou, ainda está feliz, ele ficou rico, me roubou um pedaço da minha empresa.
passou a perna no negócio em mim. Gente, ele está abrindo filial. Existe uma mentira que diz que o pecado traz realização. Moisés, ele pela fé, ele se recusa a ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele se recusa a, por um breve período de tempo, desfrutar daquilo que a Bíblia chama de satisfação do pecado. Olha para mim. O pecado traz satisfação. Se o pecado não der satisfação, ninguém pecava. O problema são as consequências do pecado. Gente, o salário do pecado é morte. Não brinquem com isso. Não brinque. Segunda mentira. É fácil derrotar o pecado. Olha para o pastor. Não, querido. Você se converte e depois de 5, 10 anos que você se livrou daqueles pecados escandalosos, você não cheira mais cocaína, você não se mete mais nas farras, nas loucuras desse mundo, você joga fora teus maços de cigarro, você para de jogar na loteria, para de apostar no tigrinho, nos iBets, você conserta a tua aliança com o teu marido, com a tua esposa, você deixa de ser um agressor para os teus filhos, mas tem pecados. Olha o que eu vou dizer, os mais difíceis de você se livrar, são os pecados que você acha que eles são só uns pecadinhos. Caim matou Abel, por causa de um pecado chamado inveja. Saul tentou matar Davi, matar o seu próprio filho e matou os sacerdotes, por causa de ciúme. Judas estava sentado na mesa com o Senhor, e traiu Jesus por ganância. Ciúme, inveja, ganância, orgulho, amargura, são pecados que a gente não enxerga, a gente ouve, porque a boca fala do que está cheio o coração, está aqui dentro, e você vai fazendo uma leitura daquilo que está falando, você fala, opa, tem orgulho aqui, tem ódio aqui. A palavra de Deus diz que não é fácil se livrar do pecado, porque o pecado escraviza. Todo tipo de pecado não foi feito para te satisfazer, foi feito para te escravizar. Número 3, terceira mentira. Eu não preciso tratar com o pecado hoje, eu vou deixar para amanhã. Pastor, estou entendendo aqui, o senhor está costurando essa mensagem. Eu sei que eu tenho que me consertar, mas é o seguinte, pastor, tem um irmão aí que está me devendo, e primeiro eu vou lá e vou dar uma bolacha nele, porque ele vai ver com quantos paus se faz uma canoa, não vou deixar barato, ele me xingou, ele me enganou, e eu vou lá e, porque é dando que se recebe, pastor. Pastor, eu já entendi, vamos fazer o seguinte, o ano está terminando, vem aí o Jingle Bell, vem aí o New Year, pronto, novo ano, ano novo. E aí eu preciso ter uma festa marcada, pastor. Pastor, eu tenho um encontro na semana que vem, eu resolvo isso na semana que vem, porque eu não posso perder esse encontro, pastor. Eu tenho uma festa que eu vou participar, eu sei, pastor, que é uma loucura, mas eu vou lá, aí depois eu começo de novo ano que vem, depois do verão, eu me comprometo com Deus amanhã. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais vossos corações antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Se Deus fala com você aqui, e você demora 1, 2, 3 dias para resolver isso, você nunca mais faz. Resolva o problema do pecado hoje. Andar em pecado não traz satisfação, não é bom, não é fácil de vencer, mas você precisa resolver isso hoje. Número 4, o pecado não tem consequências, vai dar nada.
a história do pecado, ela desgraça vidas. Noé desgraçou a vida do neto dele. Davi fez uma escolha estúpida, louca. Ele abriu o coração para a sensualidade e ele sofre 13 anos. 13 anos. Jacó, que depois teve o nome trocado para Israel, enganou o pai. Aquela mentirinha custou a ele 20 anos de prisão e escravidão. Então essa conversa de que o pecado, ele não traz consequência, é uma mentira. Número 5, Deus não vai me julgar, porque todo mundo faz, pastor, é a cultura. Todo mundo faz, aí. Você vê na televisão, você vê na rede social, você vê dentro da igreja, todo mundo faz, pastor. Então Deus não vai me julgar. Existe uma singularidade no julgamento de Deus. Ele não julga o bando, ele não julga o grupo. O julgamento para a salvação, ele é individual, assim como a salvação é individual. É isso que o livro do profeta Ezequiel fala. Os pais pecam e os filhos é que ficam com dentes podres. Quer dizer que o pai come uva verde e o dente do filho é que fica cariado. Se aquele que pecou se arrepender, ele vai ser salvo. E se aquele que vivia em santidade pecar e escolher a vida do pecado, ele vai ter a resposta singular. Número 6, ou sexta mentira: Deus não vai me julgar, porque eu não sou tão mal quanto os outros. Eu peco. Olha, eu roubei, mas não roubei da máfia das ambulâncias. Eu não roubei daquele dinheiro que ia para a merenda escolar. Olha que crueldade, pastor. Olha que maldade. Esse tem que morrer. Esse que fez, esse que agrediu, ele tem que apodrecer numa prisão. Que ideia existe no meu coração quando eu falo isso? A ideia de que eu sou melhor do que ele. A ideia de que o meu pecado é ruim, mas o dele é muito pior. O nome disso é tentar distrair Deus. Se é pego acima do limite de velocidade, e aí o guarda te para, habilitação, ele vai te aplicar uma multa, e você está ali, puxa, eu só avancei 10 quilômetros acima, ou 20 quilômetros acima do limite. Aí passa do teu lado uma Ferrari, a 300 quilômetros por hora, aí você quer distrair o guarda, mas olha ele, por que você não para ele? Então essa ideia de que você é capaz de distrair Deus, para dizer de Deus, eu sou ruim, mas não sou tão ruim. Existe alguém melhor do que eu. Eu matei, mas eu não sou como Hitler. Eu quero uma medalha aqui, eu só matei um. Isso é uma mentira. Número 7, Deus não vai perdoar você por isso. Se lambou, peca à vontade. Você já está frito mesmo? Já está condenado mesmo? Então chuta o balde, cheira tudo que você puder, fuma tudo que você puder, faz tudo de errado, assalta banco, assalta a mercearia, rouba maçã na fruteira da casa do vizinho, você já está frito mesmo. Romanos 6, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos pecado, como podemos continuar vivendo nele? E por último, Deus nunca vai perdoar você. Por isso, vá em frente e peque. Tem gente que acha ainda, eu venho pregando isso há 4 domingos, tem gente que ainda acha que tem pecado sem perdão. Uma vez eu faço devocional todo dia, e esse dia eu levantei um pouco atrasado, fui para o aeroporto, ia pregar numa igreja, e fui fazendo meu devocional no voo. Peguei o voo, abri a bandeja do voo, estou lendo a Bíblia, aí um rapaz do lado começou a puxar assunto, eu não queria conversar com ele, porque eu precisava terminar o meu devocional. E ele insistiu, tu é crente?
Não, estou com a Bíblia Sagrada, não sou crente. Mas aí, ele insistiu, falou, eu já fui crente também. Eu falei, pronto. Eu dou cada azar. Outro dia, eu não vou nem falar do lado de quem que eu sentei. Um tempo desse aí, eu sentei perto de uma moça que estava acompanhando aquele moço Henrique Cristo. Gente, eu vou dizer, eu não perdi a paciência, porque o fruto do Espírito está aqui dentro. Mas esse moço estava querendo me convencer que o pecado dele não tinha perdão. Não, eu cometi um pecado imperdoável. Falei, pecou contra o Espírito Santo? Não. Aí ele pega e me abre um pecado que está ali, nos 10 mandamentos. É um pecado, querido, que Deus já avisou que a gente ia pecar. Quando você acha que seu pecado é imperdoável, sabe qual é o maior pecado que você tem? É o orgulho. Não, porque Deus, Ele perdoa todos, mas você não, porque você é o bonitão, é bonitona, que você cometeu um vexame, e esse foi tão terrível que nem Deus perdoa. Isso é uma mentira. Essa é uma mentira. Mel Gibson, o ator e diretor que fez aquele filme A Paixão de Cristo, pensa num filme violento e brutal. Eu fui com a minha filha, menor de idade, tive que me responsabilizar pela entrada dela no cinema. Eu era nessa época pastor de jovens na minha igreja, tem muito tempo. E chega aquela cena em que Jesus, ele é preso, levado para ser julgado diante de Anás, de Caifás, de Pilatos. Ele toma uma surra, aqueles chicotes com as pontas de ossos e ferros, que cravavam nas costas dele, arrancavam a pele, arrancavam o músculo. Ele toma uma surra de vara. Um soldado romano esmurra a boca dele, dá um soco na boca e diz: profetiza, se você é o filho de Deus. Quem te bateu? Uma coroa de espinhos rasga, entra no crânio dele, ele sangra até a morte. Aí você vem dizer para mim que aquele preço foi insuficiente para te salvar? É isso? Porque a nossa dívida não é com o diabo. Você não deve nada para o diabo, nem nunca deveu. Quando a gente peca contra Deus que é Pai. E o Deus que podia te condenar, te absolveu. Mas não foi, te absolveu, vai. Não, Ele leva o prejuízo. Deus, que tem um filho unigênito, primogênito da criação, entrega o seu filho para ser torturado, massacrado, moído, brutalizado, num instrumento de tortura chamado cruz, no Gólgota. Ele sofre o dano do meu pecado. E você vem dizer para mim que existe pecado sem perdão? O pecado sem perdão é o pecado contra o Espírito Santo, e esse você não pecou. Se você tivesse pecado esse pecado, você jamais estaria no domingo no culto assistindo a gente pela internet. Jamais. Existe uma direção, chama-se direção do arrependimento. Quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos. Pedro prega numa festa de riquinhos, Pentecostes. É como se você recebesse todo o salário de um ano num dia só. É Pentecostes. Era aquela colheita do Jordão. Era uma colheita por ano. E eles estavam todo mundo aqui chutando dinheiro. É uma festança. E ele reduz a felicidade deles quando diz: olha, esse que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Rei. E ele falou: e matamos o cara errado. Quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberão o
dom do Espírito Santo. Aqueles homens que foram denunciados por Pedro, eles se arrependem. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. O chamado de Deus é para que a gente, na impiedade, se volte para o Senhor. O chamado de Deus é uma direção à vida eterna. Como eu amo esse texto, Isaías 43:11. Eu sou o Senhor. A palavra Senhor significa aquele que tem domínio, kurios, aquele que governa. É uma maneira de você traduzir a palavra Jeová ou Yavé. Use o nome que você quiser. Fora de mim não há Salvador. Está entendendo que a tua religião não te salva? Está entendendo que ser evangélico não te salva? Ser cristão, só cristão, não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Querido, salvação é só um presente que custou o olho da cara, a fortuna. É um presente. Pra você entender e para eu encerrar, existem 4 leis espirituais que são eternas. Para você entender, a primeira lei é que Deus te ama e tem um plano para você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O plano de Deus é te entregar a vida eterna através de Jesus. Esse é o plano. O amor de Deus está aí. Deus amou. O que Ele fez? Entregou o inocente por você e por mim. Qual o problema? O problema é o pecado. O pecado, ele tapa a visão da gente. Pastor, se Deus é bom, por que minha vida é ruim? Olha a desgraça, olha a tragédia que eu estou vivendo. Se Deus é bom e Ele tem um plano bom, por que minha vida desanda desse jeito? Minha vida está desconstruída, está amassada, está atropelada. O pecado não deixa você perceber nenhum plano e nem o amor de Deus. Qual é a solução? Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não está falando nem da sua fé, nem da sua religião. Ele está falando dele. Jesus é a fonte da salvação. Receba Jesus. Pois todos quantos o receberam, João capítulo 1 verso 12, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus não veio para condenar, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Aleluia. Hoje nós vamos celebrar a ceia. Não é para condenação. A indignidade está em você olhar para os outros. Você acusa o teu marido, você acusa a tua esposa. A gente aprende a se comparar. A gente aprende a se desnivelar. Eu sou melhor, eu sou pior. Você merece, você não merece. Cada um, pois, examine-se a si mesmo. Aqui nesse momento, ninguém pode ser julgado. Aqui só quem tem que ser julgado sou eu, por mim mesmo. É você. Se examine você. Se examine você. Mas há uma notícia boa. Se examine e então coma. A Bíblia não diz se examine e não coma. Coma. Pega o pão, pega o cálice, dá para o teu filho pequenininho. Ele tem que saber a razão da sua fé. Ele tem que crescer num ambiente em que ele conhece Jesus. Sabe por quê? Porque depois ele vai crescer, e quem vai influenciar ele é a Anitta, que fez um vídeo essa semana horrível,
com uma gravidez, com uma boca que fala, é maligno, é perverso, e ela consegue capturar numa mensagem horrível a mente dos nossos filhos. É um mundo que atrai, que seduz para a desgraça, e você não pode dar a ceia para o seu filho. Então você vai de fato esperar teu filho se perder, enlouquecer, tentar se matar, destruir o primeiro, o segundo, o terceiro casamento, abandonar filhos. É isso que você vai fazer, para depois você falar: você se arrependeu. Pastor, ora comigo. Eu quero orar para que você faça hoje aquilo que você não vai precisar fazer amanhã. Celebre a ceia com a sua família. Todos receberem o pão. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos encerrar. Todos. Gente, é uma convicção no meu coração. Todos devem participar da ceia. Ninguém pode ser excluído. Ninguém. Você pode ter feito da tua vida um fracasso. Hoje é o dia de conserto. O que nós estamos falando aqui? Ei, gente, o que nós estamos falando aqui? Que a gente é perfeito? É justamente o contrário. Nós estamos falando aqui que a gente precisa de um Salvador. A ceia é um anúncio daquilo que a gente crê, mas é um anúncio daquilo que a gente espera. Nós cremos no Senhor, mas esperamos a sua volta. Quem aqui não recebeu o cálice, está sem cálice aí? Levanta a mão. Alguém? Por favor, entrega aqui, por favor, o cálice para o irmão. Aqui, fica com a mão levantada para o pessoal da diaconia aqui, ó, para receber. Se teu filho comeu tua ceia, normal. Meu neto hoje de manhã deve ter tomado umas 4 ceias. E ele falou: não, mais uma. Não tem, eu quero que meu neto conheça Jesus. O que eu não quero é que ele se perca por aí. Você está pronto? 1 Coríntios, acho que eu deixei o texto aí. Porque eu recebi, capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que eu também entreguei. Aqui Paulo, ele é um cristão tardio, tá? Ele não estava sentado na mesa com Jesus. Ele recebeu depois. Porque eu recebi do Senhor, não foi de nenhum apóstolo. Aquilo que também transmiti a vocês, que Jesus Cristo, na noite que foi traído, pegou o pão. Pega o pão. Verso 24. Verso 24. Deu graças, partiu e disse: este é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Olha, quando você comer o pão, você precisa saber disso. Você está fazendo uma aliança com Jesus. Chama-se pacto da vida eterna. Esse pão aqui não vai virar carne. Não vira. Esse pão é símbolo. Todos os pactos na Bíblia são comidos. São partidos e comidos. De Gênesis a Apocalipse. Você precisa entender que isso é um pacto de uma nova aliança. É uma nova aliança. É um novo acordo, é o novo testamento. E quando você comer o pão, você está entregando tua vida a Jesus, não para Ele te condenar, porque o Filho do Homem não veio para condenar, Ele veio para salvar. Se quer ser salvo, como pão. Verso 25. Da mesma forma, depois de ter comido pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Por quê? Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. O mundo espiritual está vendo.
a gente está nu. Os nossos pecados estão nus. Só que hoje, quando Deus olha para a gente, não vê mais pecado, vê o sangue de Jesus. O sangue de Jesus está aí, ó. Se a tua consciência te culpa, ela é mentirosa. Se o teu passado te culpa, ele é mentiroso. A verdade é que o sangue de Jesus te purificou de todo pecado. Então toda vez que você comer e beber, você está anunciando que você está com Jesus, e está anunciando que você está esperando Ele, Ele vai voltar. Pode celebrar do cálice. Você que é visitante, você que está vindo de outra igreja, existem duas maneiras, que atrás vai aparecer mais tarde um QR Code. Seja parte. Você entra pelos ministérios, você entra através das células. Existe uma classe para novos que vão ser batizados. Existe uma classe para aqueles que já vêm de outra igreja e vão ser associados. Associados é o nome para essa empresa, né? Vão se juntar ao corpo de Cristo. Você precisa fazer parte. Deus tem um lugar de bênção para você. Essa igreja aqui existe para abençoar você. Pastora Fabíola vai orar e vai nos despedir daqui. Senhor, em nome de Jesus, Pai, obrigada por essa palavra. Obrigada, Senhor, que pudemos entender, Pai, que só chegamos até o Senhor através do Teu sangue. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos livrou, o Senhor nos resgatou pelo precioso sangue de Jesus. Senhor, nós queremos, Pai, declarar no mundo espiritual que nós reconhecemos ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Amém, amém. Ergam suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre as suas vidas. Vão na paz. Deus abençoe e tenha uma excelente semana. Amém.